Olá, neste tutorial nós explicaremos o passo a passo para gerenciamento de agendamentos para o estabelecimento emagrecentro. Neste tutorial nós vamos explicar como que funciona o passo a passo para o perfil de atendente, tá? Então, primeiramente, a gente se loga no site horagendada.com/adm. Irá aparecer uma tela igual a essa, a gente digita o nome aqui emagrecentro, vai carregar as unidades e a gente escolhe a unidade todos. Preenche com o login, no caso aqui eu estou usando o login atendente 1, clica no botão acessar e vamos para a tela de comanda, que é no menu agenda, comanda. Nesta tela a gente tem alguns status que a gente vai utilizar para manipular essas comandas. A gente clicando nesse botão aqui, ó, ver agenda, é mostrado esses status. Então a gente tem um status pendente, que é o que o cliente solicitou agendamento no site, ou seja, é esse status que está aparecendo aqui já para a gente, que é todo cliente que entrou nesse site aqui, emagrecentro.horagendada.com, e fez uma solicitação de agendamento. Quando o cliente faz essa solicitação, ele vem para essa tela e fica com esse status pendente aqui. Nós precisaremos pegar esse status pendente, ligar para o cliente e agendar um horário com ele, ou alterar essa comanda para um outro status. Agendadas são as comandas que estão agendadas, ou seja, a partir do momento que foi feita a ligação para o cliente, foi agendado para o estabelecimento, automaticamente ele vai para esse status de agendada. Quarentena significa que o cliente faltou 5 vezes no estabelecimento que foi agendado para ele, ou que a atendente ligou 5 vezes e não conseguiu agendar para esse cliente. Então, automaticamente ele vai para esse status de quarentena. Cancelado é quando o cliente liga cancelando o agendamento. E retornar ligação é quando a atendente liga para o cliente, mas não consegue falar com ele. Então, ela vai poder retornar até 5 vezes a ligação para ele. Depois da quarta vez em diante, automaticamente ele vai para esse status quarentena, tá? Aqui a gente tem uma forma de pesquisa. Eu digitando o nome de um cliente, por exemplo, eu vou digitar aqui Emerson. E clicando nesse botão, ele traz o cliente e trouxe o status pendente. Se eu quiser ver todas as interações que esse cliente teve, eu clico no status e seleciono status todos. Então ele vai listar todos os status. Então aqui eu tenho status concluído, em atendimento, tem vários status para o cliente Emerson. Se deixar em branco e clicar no botão filtrar, ele vai trazer de todos os clientes que tem no sistema cadastrado. Por padrão, o sistema carrega sempre o mês atual. Se a gente quiser ver, por exemplo, o mês de abril, a gente pode selecionar aqui do início até o fim do mês e clicar no botão de filtro. Irá carregar todos os agendamentos do mês de abril. A gente primeiro vai pegar os agendamentos que estão pendentes. Clicar no botão pendente. Vou apagar aqui a data para ele carregar só os que for do mês atual. A gente seleciona a pessoa que a gente vai efetuar a ligação. O telefone dela fica aqui, tá? Que é sempre o número de celular. A partir do momento que ligar para a pessoa, a gente clica no botão agendar. O sistema vai carregar aqui todas as unidades que a gente tem. Clicando nesse calendário, a gente consegue ver os que estão amarelos, ou seja, é onde tem agendamento. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no dia 20. Então, ó, tem um agendamento para o dia 20. Vamos supor que o cliente nosso vai querer agendar para o dia 27. Então, a gente vem aqui e clica no dia 27. Aqui vai ser mostrado se tem algum agendamento. No caso aqui está em branco, mas poderia ter vários agendamentos que já foram marcados. Vamos supor que o cliente quer agendar para o horário das 10 horas. Então a gente seleciona aqui, marca 10 horas. Seleciona o serviço, que sempre vai ser a avaliação. Nessa tela aqui o sistema sempre já carrega os dados do cliente, tá? E profissional, a gente vai escolher a unidade. Então vamos supor que o cliente quer em Tatuapé. Você pode ou digitar Tatuapé aqui, ou selecionar Tatuapé na lista de unidades que a gente tem no sistema. Observação seria alguma observação que esse cliente deseja dizer, ou uma observação que a atendente note que é necessário ter para esse agendamento também. Aí preenche aqui o campo observação e clica no botão salvar. O horário de finalização não é obrigado a preencher, porque a partir do momento que a gente preenche que esse cliente vai efetuar
efetuar consultas 10 horas, o sistema pressupõe que dura meia hora cada consulta. Então a gente preenchendo aqui 10 horas, das 10 às 10 e meia está ocupado com esse cliente. O próximo cliente só vai poder ser das 10 e meia em diante. Então para o próximo a gente vai preencher aqui, porém a gente vai colocar 10 e meia, que seria das 10 e meia às 11 o atendimento do próximo. A partir do momento que a gente fez isso, se a gente voltar naquela tela de comanda, esse cliente não está mais aqui, tá? Ele já foi feito o agendamento para ele, então ele não está mais no status pendente. Ele está no status agendadas. Então vou clicar aqui em agendadas e esse cliente vai estar por aqui nesse status de agendadas. É que ele está aqui para o final. O cliente que a gente fez agora, que seria esse aqui, ó. Se a gente ligou para o cliente, então vamos pegar o cliente Emerson. A gente ligou para o cliente. Vou pegar algum status aqui do pendente. A gente sempre liga para os que estão pendentes, tá? Então vou pegar aqui o cliente Emerson. A gente ligou, porém esse cliente não tem interesse em agendar. Então a gente vai clicar aqui e vai selecionar o status cancelado, que o cliente não quer. Então a gente seleciona o status cancelado. Suponhamos que o cliente não atendeu a ligação. Então a gente vai selecionar o status, retornar ligação e vai preencher alguma coisa aqui, uma observação, ou deixar em branco. Na verdade tem que preencher uma observação aqui para quando selecionar o status retornar ligação. Então a gente pode informar um texto aqui: cliente não atendeu no momento. Clicar no botão salvar. Essa comanda foi modificado o status dela para retornar ligação. Então se a gente selecionar aqui no status retornar ligação, esse cliente, ó, que era o Emerson, ele está aqui com o status retornar ligação e com a observação: cliente não atendeu no momento. A gente ligou uma vez para ele, por isso que aqui em quantidade de ligação tem o número 1. A partir do momento que a gente agenda e o cliente falta, essa quantidade de falta aqui automaticamente será preenchido. Então a partir da quinta vez a gente não conseguirá mais entrar em contato com esse cliente, tá? Então, se a gente viu que a gente só ligou uma vez para ele, a gente pode amanhã, por exemplo, clicar novamente nele, ligar para ele. Se novamente ele não pôde atender, o telefone chamou, caiu na caixa postal, a gente vai clicar novamente em editar comanda e novamente vamos colocar retornar ligação. Cliente não atendeu. Retornar amanhã. Por exemplo, a gente coloca para retornar amanhã, dia 30, um exemplo, tá? Salvar, comanda alterada. Então, a gente alterou, a observação também alterou, porém aqui em quantidade de ligações, a gente vê que o número mudou. Agora a gente tem o número 2. A gente vai fazer isso 4 vezes, até o sistema automaticamente mudar o status dessa comanda nossa aqui que está retornar ligação para quarentena. As comandas que tiverem nesse status aqui, a gente não precisa, num primeiro momento, a gente não vai manipular elas, tá? Só em casos que for solicitado que a gente manipule essas comandas, então a gente clica nesse botãozinho e seleciona o status dela. Por exemplo, cancelado. O cliente estava em quarentena, que é aquele que faltou 5 vezes, ou a gente já ligou 5 vezes, e a gente tentou de novo, mesmo estando nesse status de quarentena, e o cliente cancelou. Então a gente seleciona cancelado, clica no salvar. Preenche a observação, né? Cliente não tem interesse. Clica no botão salvar. E a comanda vai ser alterada, vai sair do status quarentena e vai entrar para o status cancelado, que é esse status aqui. Que no caso era outro mês, por isso que a gente não conseguiu mostrar ali. Vamos pegar por aqui. Isso. A gente vindo aqui no calendário também, agendamento, a gente tem várias formas de visualização. Por padrão, ele mostra todas as unidades e pro dia que a gente está, que é o dia 25. Se a gente quiser ver, por exemplo, dia 30, clica aqui, ele vai mostrar os agendamentos para o dia 30.
Se a gente quiser ver isso por semana, a gente clica em semana. Então ele vai mostrar por semana, porém quando ele mostra por semana, ele não aparece uma coluna para cada unidade. Então ele vai mostrar Tatuapé, Santana, todas as unidades, ele vai mostrar junto aqui. Para a gente separar isso, a gente pode selecionar aqui, ó. Vamos supor que a gente quer ver só Jabaquara. Então a gente desmarca as outras unidades e a gente deixa só selecionado Jabaquara. Desmarca todas. Vamos deixar selecionado Jabaquara. Então ele só vai mostrar onde for Jabaquara. Então, ó, dia 19, por exemplo, a gente só tem agendamentos do Jabaquara. Se a gente quiser ver junto Jabaquara e Santana, seleciona os dois, a gente vai estar vendo agendamentos de Jabaquara e Santana. Então aqui a gente tem a Jabaquara, Santana. Se a gente desmarcar Santana para o dia 24, né? A gente só tem agora Jabaquara, que Santana foi desmarcado. Para ficar mais fácil a gente conseguir manipular o agendamento, tá? Aqui onde está escrito outras, seriam outras unidades que não pertencem a essas 12 unidades cadastradas. Então, se algum desses clientes que entrou em contato mora longe de alguma dessas unidades e agendou em uma outra, que seria uma franquia, vamos supor que o cliente, vamos pegar aqui esse cliente Rodrigo. A gente vai agendar para ele, a gente vai clicar aqui no botão agendar e ele mora longe de todas essas unidades. Então a gente vai escolher outras e no campo observação a gente pode preencher assim, ó, agendado para franquia de São Caetano, por exemplo, tá? E clica no botão salvar que a gente vai fazer esse agendamento. Bom, de início é isso, a gente clicando nesse botãozinho aqui, a gente tem um panorama geral. Então a gente vê por porcentagem, então aqui a gente tem 20% da Vila Mariana, a gente sabe que em Jabaquara foi 5 agendamentos. Então o Jabaquara aqui é o que tem mais. E a gente pode ver também quem tem que está empatado aqui, né? Mojimirim, está empatado com Aricanduva. Santana a gente tem mais agendamentos do que Vila Mariana, por exemplo. E aqui a gente mostra os agendamentos que a gente tem no dia. Aqui está em branco porque não foi nada agendado para hoje. Mas o mais importante é a gente sempre vir nessa tela de comanda e procurar por agendamentos que tenham status pendente, que é o que a gente precisa fazer a ligação, e também os agendamentos que estão com status retornar ligação, tá?